Olá, minhas irmãs e irmãos eternos em Cristo Jesus, graça e paz, né? Melhor dizendo, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja comigo e com você para todo sempre. Amém? Pessoal, ainda sobre o plano de leitura do devocional de ontem, tá? Do versículo do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Certo? Nós paramos sobre os 4 tópicos, né, dos instrumentos pelo Espírito Deus usa para operar em nossa vida. Aleluia. E os 4 tópicos a palavra, né? É a palavra de Deus, a oração e o sofrimento. Aleluia. Então iniciaremos pela palavra de Deus. A energia de Deus é liberada em nossa vida por meio de sua palavra inspirada, inerrante. Aleluia. A mesma palavra que fez o universo existir pode liberar poder divino em nossa, aleluia, em nossa vida. Eu creio no nome de Jesus. No entanto, temos a responsabilidade de apreciar a palavra e não tratá-la da mesma forma que tratamos as palavras do homem, né? A palavra de Deus é singular e, por ser singular, é inspirada, infalível e investida de autoridade. Essa autoridade vem de quem? Vem do nosso Deus. Se não dermos o devido valor à palavra, Deus não poderá liberar sua energia em nossa vida. E até porque tudo vem através do crer, né, na palavra do Senhor. Assim como para obtermos a salvação, a vida eterna, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado. Devemos também nos apropriar da palavra. Isto é acolhê-la. Isso significa mais do que ouvi-la ou mesmo lê-la e estudá-la. Acolher a palavra de Deus significa recebê-la de bom agrado e assimilá-la como parte do nosso ser interior. Aleluia! A verdade de Deus é o alimento do ser espiritual. Devemos aplicar a palavra e ela só opera nos que creem. Então, a única coisa que nós devemos fazer é aplicá-la. E a palavra por si só, ela vai operar na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que creem. Glória a Deus. Quando cremos na palavra de Deus e agimos de acordo com essa fé, o poder de Deus é liberado, aleluia, de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu creio. Veja bem, a promessa do anjo a Maria em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis. Pode ser traduzido por nenhuma palavra de Deus é destituída de poder. Aleluia! Eu creio nesta palavra poderosa que transforma, liberta, purifica, salva, aleluia, e dá a vida eterna. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus tem poder de realização. A fé libera esse poder. Essa verdade na prática ao observar a vida de Jesus, né? Quando nós começamos a observar, sabe, a trajetória de Jesus, o que Jesus fez através da palavra, nós vamos ver que ele ordenou o homem aleijado que estendesse a mão. O que aconteceu? Sua ordem deu poder para que o homem obedecesse e fosse curado. Glória a Deus. Ordenou que Pedro fosse a seu encontro, andando sobre as águas. E sua ordem capacitou Pedro a obedecer, enquanto ele exerceu a fé. Mateus 14, 22. É a fé nas promessas de Deus que libera o poder de Deus. Ele não só ordena, mas também nos capacita a obedecer.
O Espírito Santo registra nós na palavra. Ele nos dá fé para nos apropriarmos dessa promessa. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. O nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Agora passaremos para o segundo tópico, a oração, né? A oração. Assim, quem deseja que o poder de Deus opere em sua vida, ele deve, né? Não precisa, ele deve fazer o quê? Dedicar um tempo diário à palavra de Deus. Também deve orar, pois a oração é o segundo instrumento que Deus usa para operar na vida de seus filhos. Vejamos muitos exemplos dos nossos antepassados até o dia de hoje. Moisés subia para o monte para quê? Para orar. Elcana subia para o templo, né? Prestar ali um sacrifício agradável ao Senhor para quê? Para orar. Jesus, como exemplo, né, maior, subia para o monte para quê? Para orar. Então, não existe um relacionamento, né, sem a oração, sem a convivência na palavra e na oração. Não precisamos, devemos orar para que o poder do Senhor seja liberado sobre as nossas vidas. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. O Espírito Santo está intimamente relacionado à prática da oração em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26. Zacarias 12, 10. O livro de Atos deixa claro que a oração é uma fonte divinamente ordenada de poder espiritual que é liberado sobre as vossas vidas quando oramos e se dedicamos, meditamos e vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Atos 1, 14, Atos 4, 23, Atos 12, 5. E que a palavra de Deus e a oração andam juntas. Atos 6, 4. A menos que o cristão separe tempo para orar, Deus não pode operar nele nem por meio dele. As pessoas que Deus usou ao longo desse tempo, até o dia de hoje, as pessoas que Deus usou ao longo da Bíblia e da história da igreja, eram indivíduos que oravam sem cessar ao Senhor. Pessoal, agora vamos aprender sobre o sofrimento. As pessoas, ela tem o sofrimento como a ausência de Jesus. Jesus não está comigo, né? Me abandonou. Como se um cristão não pudesse sofrer. É porque não vive realmente de acordo com a palavra. Porque se formos acompanhar do início, né, até o Novo Testamento, vejamos uma perseguição intensa, um sofrimento intenso em prol do Evangelho verdadeiro, libertador, transformador, purificador, salvador. Aleluia. Então, vamos aprender sobre o sofrimento. O terceiro instrumento de Deus é o sofrimento. O Espírito de Deus opera de maneira especial na vida dos que sofrem para a glória de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. O fogo ardente das tribulações purifica o cristão e lhe dá poder para servir ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo experimentou o poder de Deus na cadeia em Filipos, onde foi açoitado e colocado no tronco. A prova disso é que mesmo em meio ao sofrimento a qual o apóstolo Paulo e outros que com ele estavam, eles conseguiram cantar e louvar a Deus. Atos capítulo 16, versículo 19. O ardente de sua tribulação também permitiu que ele perdoasse o carcereiro. Não foi o terremoto que convenceu esse homem de seu pecado. Pelo contrário,
o terremoto quase o levou ao suicídio. Foi a palavra de encorajamento do apóstolo Paulo que tocou o seu coração. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. Esse amor bondoso quebrantou o coração daquele carcereiro. Ele se prostrou diante de Paulo e perguntou como poderia ser salvo. Aleluia. Palavra de Deus, a oração e o sofrimento são os três instrumentos que Deus usa em nossa vida. Da mesma forma que a eletricidade precisa de um condutor, o Espírito Santo opera os meios que Deus proveu. Ao ler a palavra e orar, o cristão torna-se mais semelhante a Cristo. Quanto mais semelhante a Cristo ele se torna, mais o mundo se opõe a ele. Essa comunhão dos seus sofrimentos, Filipenses capítulo 3, 10, a cada dia conduz o cristão de volta à palavra e à oração, de modo que os três instrumentos trabalham juntos para prover o poder espiritual necessário para glorificar a Cristo, a fim de ter uma atitude de submissão e alegria que acompanha. É necessário reconhecer que é preciso cumprir um propósito, um plano de Deus para a vida e crer em uma promessa que o Senhor nos prometeu. E essa promessa só se cumprirá se vivemos de acordo com a sua palavra. Palavra de Deus, a oração e o sofrimento. Aleluia. Tá? Pessoal, encerramos, o capítulo 2 do livro de Filipenses, versículo 13 ao 15. Se assim o Senhor nos permitir, amanhã voltaremos, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.